Olá, pessoal. Aqui é o professor Flávio Campos com mais uma aula de física, continuando a resolução da FUVEST primeira fase de 2025. Essa questão 22 é sobre ótica e envolve reflexão total. A dificuldade é média. Então, deixa eu pegar aqui a ponta do laser e a gente começa a ler aqui. Então, uma das possíveis tecnologias para a produção de telas sensíveis ao toque aproveita a reflexão interna da luz, total da luz. Certo? Então, é um problema que está envolvendo reflexão total. Esse tipo de reflexão ocorre quando um raio luminoso viaja do interior de um meio 1, lembrando que deve ser do meio mais para o meio menos refringente para que a luz se afaste tanto que volte para o mesmo meio. Então, seria do meio 1 com índice de refração N1 em direção ao meio 2 com índice de refração N2, formando com a direção perpendicular à interface entre os meios um ângulo θ maior do que um certo valor limite, ângulo limite, tal que o seno do ângulo limite é N2, que é o menor, sobre o N1, que deve ser o maior. Quando um objeto, como um dedo, se aproxima da interface entre os meios, a reflexão total não ocorre, o que é captado por sensores, revelando a posição do objeto. Suponha que se deseje projetar uma tela sensível ao toque que, conforme mostra a figura, funcione como uma fonte luminosa F fixa na borda. A tabela a seguir indica o índice de refração de alguns materiais candidatos à utilização no meio 1. Então, a gente está fazendo aqui, projetando essa tela sensível ao toque usando luz, tá certo? Então, a pessoa que está projetando essa tela vai estudar os diferentes materiais disponíveis para a confecção dessa tela. Então, tratando o meio 2 sempre com o índice de refração N2 1,0003, então isso aqui é o ar, né? O material que permite o maior intervalo de ângulos de incidência que produzem reflexão total é. E aí ele quer saber quais desses materiais. Então vamos lá. Então, lembrando o que é reflexão total. Então, a reflexão total acontece quando a luz passa do meio mais refringente para o menos refringente. O que é menos refringente? É o que tem índice de refração menor. O que é o mais refringente? Que tem índice de refração maior. Tá certo? E quando passa do mais para o menos, a luz se afasta da normal. Então, o ângulo limite é o maior afastamento. É quando acontece a refração rasante. Lógico que existe sempre um pedacinho de reflexão. A gente chama de reflexão parcial do raio de luz. Depois, a gente tem o seguinte: se a luz incidir com um valor abaixo desse limite, a luz consegue atravessar o meio. É o que a gente não quer, a gente quer reflexão total. Tá certo? Então, se o ângulo de incidência for menor do que esse valor limite que a gente achou, usando a formulinha do seno, aqui, N2 sobre N1, que foi dado no enunciado, então a luz consegue atravessar. Agora, para acontecer a reflexão total, o ângulo de incidência do raio vermelho, como está aqui na figurinha, aqui é o vermelhinho, batendo e voltando, então ele bate e volta, não tem nada passando para o outro lado, né? Então você tem a reflexão total. Por que esse aqui chama limite? Porque é o limite entre acontecer a refração e acontecer a reflexão total. Então, ângulos menores do que o limite, passa. Ângulos maiores do que o limite, não passam. Bate e volta. Essa é a reflexão total. Tá certo? Então, isso aqui foi só para recordar o assunto de reflexão total. Sabendo disso, fica mais fácil interpretar a pergunta, porque ele vai fazer o seguinte, o maior intervalo de ângulos de incidência que produzem reflexão total. Então ele quer esta área aqui, Essa área tem que ser a maior possível. Mas como o ângulo limite é essa área em verde aqui, tá certo? A gente tem que pegar, né, e diminuir essa área. Então, para aumentar a área rosa, que é um intervalo maior
de ângulos que podem produzir a reflexão total, eu tenho que aumentar a rosa. Para isso, eu devo diminuir a área verde. Como que eu faço isso? Pegando o ângulo θ limite, o menor valor possível para ele. Então, eu quero o θ limite mínimo, então o seu seno também vai ser mínimo. Como o N2 é fixo em 1,003, né, a gente tem que pegar o N1 de maior valor. Qual é o N de maior valor para o N1? Né, é 1,4889, que é o material E, tá certo? Então, uma observação importante. Como tem que passar do mais para o menos, né, o N2 tem que ser o menor possível. O N1 tem que ser maior do que o N2 para ter reflexão total. Então a gente poderia ter jogado fora as alternativas A e B, certo? Teríamos 3. Se você precisar chutar, né, você teria maior chance de acerto, porque você saberia que não poderia ser nem o A nem o B, tá bom? E agora, então, é só marcar a alternativa E, que tem o maior valor para o índice de refração, o material E. Espero que tenham gostado, um abraço e até a próxima. Ó, não deixem de curtir o canal, o vídeo, né, se inscrever e espalhem para os seus amigos para que eu possa aí, continuar produzindo vídeos como esse, tá certo? Grande abraço para vocês, boa sorte nos vestibulares, abração, tchau, tchau.